Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Sheldon e hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa EBD, a lição de número 11, que nos traz o seguinte tema: o presbítero, bispo ou ancião. E eu quero começar dizendo que este tema de hoje não é uma pergunta, não está perguntando se há alguma diferença entre eles, mas dizendo que justamente não há diferença, são sinônimos. A leitura bíblica em classe você pode fazer em casa. Está na primeira carta, ou melhor, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7, também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, nesses dois textos que a lição foi baseada. O nosso primeiro tópico, que fala sobre a escolha dos presbíteros, tem como subtópico o seguinte: significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbíteros, do grego presbíteros, tem a mesma pronúncia, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, que tem significado de que é uma pessoa mais velha. Então, quando se fala de presbítero, você entende que é alguém que tem experiência, que tem maturidade, alguém que tem equilíbrio. Quando se fala de ancião, você logo liga a uma pessoa de maior idade, uma pessoa que já viveu muita coisa e que tem bastante experiência. Então, quando se fala de presbítero da igreja, logo se imagina isso, que é alguém maduro, alguém equilibrado, alguém que conhece bem a palavra, maneja bem a palavra e que está apto para ajudar no serviço da igreja, tanto no ensinamento como na administração da igreja. Então, é alguém maduro, a gente faz essa ligação. E falando ainda do significado da função, diz que é sinônimo, a palavra presbítero é sinônimo de bispo, professor e pastor. Ambos têm o dever de ensinar. Então é alguém que já tem um nível de maturidade bem mais alto do que aqueles que estão iniciando na fé e que também espera-se que ele tenha bastante equilíbrio e que seja apto para ensinar a palavra do Senhor. Segundo subtópico, fala sobre a liderança local. Diz que o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava. Paulo foi um grande servo do Senhor, foi um personagem fenomenal no Novo Testamento, porque ele não só evangelizava, não só ganhava almas, mas também procurava organizar as igrejas. Aonde ele implantava uma igreja, uma das suas primeiras preocupações era também de organizá-las. Então ele fez isso com as igrejas que ele implantou. A exemplo disso nós temos na cidade de Creta, quando Paulo deixou Tito para que ali pudesse pastorear aquela igreja. Era alguém maduro, alguém capaz, e Paulo disse a ele que inclusive deveria escolher outras pessoas, deveria escolher anciãos, presbíteros, para que pudesse ajudar ali naquela igreja local. Então, a liderança local ela precisa de presbíteros para o crescimento e para a edificação da igreja. As qualificações. Nós encontramos as qualificações de alguém que deseja chegar ao presbitério, ou se você já é presbítero e você precisa ter essas qualificações. Quando Paulo escreve a Tito, no primeiro capítulo, versículo 6 ao 9, está ali algumas qualificações. Primeira carta de Paulo a Timóteo também, capítulo 3, versículo ao 7, estão ali as qualificações. Não é qualquer pessoa que pode ser presbítero. Exige-se equilíbrio, que essa pessoa ela tenha maturidade espiritual, que ela ame a palavra de Deus, que ela conheça a palavra de Deus. O presbítero precisa estudar a palavra, ele tem que estar apto para ensinar. Não tem como escolher pessoas para o presbitério, pessoas que não amem a palavra, que não tenham intimidade com a palavra. Então você vai ver aqui nessas qualificações dos textos que eu citei, que inclusive ele precisa ter uma família equilibrada, ser esposo de uma única mulher, ter filhos obedientes. Em outros textos também, nas cartas pastorais de Paulo, que é a carta de Paulo a Tito, também de 1 e 2 Timóteo, aonde fala ali de como deve ser o obreiro. Então, ele deve ter bastante equilíbrio. O que tem de obreiros que, ao invés de ajudar o pastor a administrar, a apacentar, tem muitos obreiros que estão ajudando a atrapalhar a obra.
Então não estão trabalhando de forma apta. Então você precisa se capacitar para que Deus, ao observar o seu trabalho, você seja aprovado e não tendo que se envergonhar. Nesse tópico ainda, fala sobre as qualificações, o autor da lição ele diz que todo presbítero é um pastor, um apacentador. Se ocorrer algum problema na igreja, a primeira ação do pastor é tentar resolver o problema, não espalhar. Um exemplo, se acontece alguma discussão entre os irmãos, o pastor não vai sair divulgando nas redes sociais o que aconteceu, né, a briga dos irmãos, mas ele vai tentar resolver de uma forma que não venha trazer escândalo para a igreja. Da mesma forma deve agir o presbítero. Assim como age o pastor tentando resolver o problema, o presbítero também deve tentar resolver o problema desta forma. Mas existem muitos que fazem espalhar, agem como fofoqueiros, né, como instrumentos do diabo. E o presbítero precisa ter muito cuidado com isso. Deve agir como um pastor, um apacentador. O bom conselho do apóstolo Paulo é ainda a maneira mais segura para se separar obreiros. Então, no texto de Tito e também de 1 Timóteo, capítulo 3, ali estão as qualificações que Paulo ele nos orienta ao escolher um obreiro que tem aquelas qualificações. Então, até hoje, essas qualificações ainda são as melhores. No segundo tópico, a importância do presbítero, significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Observe que Timóteo, apesar de ter um grande chamado aprovado por Deus, mas Deus sempre utiliza homens para acreditar e reconhecer o nosso ministério. No caso de Timóteo, os presbíteros impuseram suas mãos orando por ele, acreditando e reconhecendo. Então nós não podemos esquecer dos presbíteros. Tem muitos pastores novos que se acham superior, né? Se acham mais capazes, que tenham mais qualificações do que presbíteros. Então, na verdade, nós precisamos dos presbíteros. O pastor, ele sempre vai precisar do auxílio do presbítero para ajudar no desenvolvimento do trabalho. Até mesmo porque uma das funções do presbítero é ajudar no ensino, não só verbal, mas também através da demonstração do seu dia a dia para com a sociedade e principalmente para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A atuação dos presbíteros. No concílio de Jerusalém, né, os apóstolos participaram desse concílio e também os anciãos, os presbíteros. Nesse concílio estava sendo discutido se os gentios deviam guardar a lei cerimonial, o sábado, a circuncisão e outras coisas da lei. E foi feito aquele concílio para decidir o que ia fazer com aqueles cristãos gentios, né? Aqueles que estavam aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E foi requisitada a presença dos anciãos, dos presbíteros, porque eles precisavam estar presentes, porque aqui está demonstrando o reconhecimento que se tem sobre a função de presbítero. E até hoje é reconhecido pela igreja. A valorização do presbítero. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério da nossa igreja for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino. Quanto mais o presbítero se prepara para exercer a sua função, mais a igreja é abençoada. Você precisa desenvolver o seu ministério, a função de presbítero precisa ser valorizada por você que é presbítero. Você precisa valorizar o seu chamado, precisa estudar a palavra de Deus, buscar a capacitação no Senhor e também conhecimento terreno para que desta forma a igreja possa ser abençoada pelo seu trabalho na congregação onde você trabalha. O pastor ele precisa da ajuda até mesmo do presbítero para administrar a igreja. Não que o presbítero vá tomar decisões por conta própria. O administrador é o pastor, mas ele vai designar pessoas, obreiros, presbíteros, para lhe ajudar na administração da igreja. No nosso segundo tópico, nós temos os deveres do presbítero. No primeiro subtópico do terceiro tópico fala apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Então, você que é presbítero, você precisa
aprender a ensinar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como ensinar se você não se dedicar no estudo da palavra. Meu pai, saudoso pastor Daniel, ele falava que o presbítero é o homem da palavra. Em qualquer local que você for, qualquer culto, qualquer ambiente que você estiver, você precisa ter um texto, você precisa ter uma palavra preparada para aquele momento. E de acordo com a temática do culto ou do local, do ambiente onde você está, você precisa ter uma palavra, você precisa manejar bem a palavra do Senhor. É função do presbítero ajudar na alimentação da igreja do Senhor Deus com a palavra. Então, dedique-se na palavra. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, por isso que o presbítero precisa ter uma boa reputação, ter uma família equilibrada, ser uma pessoa na sociedade, uma pessoa de bem, porque ele vai ajudar nesse desenvolvimento da igreja, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Então imagine um presbítero que não tem bom testemunho, imagine um presbítero que não tem um casamento equilibrado, filhos desobedientes que não foram bem ensinados. Como esse presbítero vai ajudar no ensinamento da palavra de Deus se ele só ensina, mas não pratica? Então é necessário você viver tudo aquilo que a palavra de Deus ensina para que você tenha sucesso no seu ministério. No segundo subtópico do terceiro ponto, né, que já finalizando nossa lição, fala sobre liderar a igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa, que é o presbitério. Como é que eu vou governar, ajudar a administrar a igreja e ensinar a igreja, se dentro do meu lar eu não consigo nem governar e nem ensinar? Então, a palavra de Deus ela diz que nós temos que ensinar, pregar, temos que saber governar dentro do nosso lar, para que depois a gente vá lá para a igreja ensinar, ajudar na administração da igreja. Mas tudo começa dentro do lar. Então, a função de presbítero ela é tão importante quanto a do pastor. A família do pastor ela sempre vai servir como referencial para a igreja. Só que a gente, às vezes, esquece que a família do presbítero também é importante. Porque já que você vai ajudar no ensinamento, você tem que demonstrar que pratica aquilo que ensina. Então, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos terão também que ter uma vida equilibrada. Eles têm que demonstrar que você pratica dentro de casa aquilo que a palavra de Deus ensina. Desta forma, você não terá dificuldade no ensinamento da palavra de Deus dentro da igreja. Ungir os enfermos, né? Já é o nosso terceiro subtópico, finalizando a lição. Diz assim, o autor da lição escreveu assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está registrado na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Ou seja, os presbíteros são aqueles a quem os irmãos enfermos devem chamar. A gente chama pastor, chama outros irmãos, mas a Bíblia também orienta que os presbíteros devem ser chamados. E ali ele vai, com o óleo da unção, orar pelo enfermo e Deus vai fazer o milagre. Então, um obreiro ele precisa saber, né, executar também esse tipo de tarefa para com os enfermos. Existem muitas igrejas, né, que não conhecem bem as doutrinas da palavra de Deus e acabam colocando qualquer pessoa para ungir os enfermos. A palavra orienta que os presbíteros unjam os enfermos, orem por eles. Então, é função do presbítero também cuidar dos enfermos. Tem alguém na sua igreja que está enfermo? Saiba que a Bíblia Sagrada ela nos orienta de que você tem a autoridade de Deus para ir aonde está o enfermo, ungir ele com óleo e também orar por ele com fé, crendo que Deus vai fazer o milagre. Então é função também do presbítero. Então essa nossa lição falou sobre a função do presbitério, é uma lição que fala sobre os dons espirituais e ministeriais.
É uma lição muito importante para o entendimento, para a edificação da igreja. E hoje nós entendemos um pouco mais sobre a função de presbítero. Se você é presbítero, procure executar bem a sua função. Deus espera que você faça o seu melhor. Deus espera que você seja um grande ajudador do seu pastor e que a igreja seja alimentada pelo teu ensinamento. Então dedique-se. Se você nunca se preocupou em aprender a ensinar, que é diferente, né, de pregar é só anunciar o evangelho. Agora, ensinar tem que haver uma sistematização. Você precisa conhecer as doutrinas. Então, dedique-se em estudar a palavra para que você possa ensinar e não ter do que se envergonhar. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.